Nós estamos essa semana falando sobre o juízo de Deus aqui no programa Escola Bíblica. E especificamente hoje, duas palavras que têm uma relação com o juízo. Você já ouviu falar sobre justificação? Já ouviu falar também de santificação? Tem tudo a ver com a decisão do cristão e com a trajetória, a caminhada dele também. A gente vai apresentar esse tema hoje, que tem uma relação direta com a nossa vida, com a nossa decisão diária. Tudo isso a partir de agora aqui no programa Escola Bíblica. Estou esperando você, é ao vivo, aqui na Novo Tempo, Escola Bíblica, com a sua participação. Até já! Bem-vindo, bem-vinda, esse é o programa Escola Bíblica, hoje é terça-feira, tá? E você que está assistindo a gente no programa ao vivo, seja bem-vindo. Eu sei que tem muita gente que a partir de agora está assistindo também pelas plataformas, redes sociais, uma gravação. Mas aqui na Novo Tempo a gente tem apresentado esses programas, o programa Escola Bíblica especificamente, de segunda a quinta, ao vivo, 8h30 da noite. E tem dois horários que a gente reprisa o programa, um deles é às 4 da manhã. Sempre que a gente passa ao vivo, 8h30 da noite, 4 da manhã tem a reprise e no dia seguinte, 12h30, pode ser que você esteja assistindo nesse horário também. Aqui o Escola Bíblica, ele faz questão de apresentar temas diferentes. Essa semana a gente está falando sobre o juízo de Deus, fé e o juízo, exatamente isso. E além desse detalhe, nós estamos apresentando uma temporada que é o sentido da fé. Eu quero apresentar para você aqui, ó, deixar bem aqui no cantinho. Será que a gente consegue pegar, ó, encostadinho na caneca da Novo Tempo aqui, que o pessoal gosta bastante? É o DVD O Sentido da Fé. Tá vendo ele? Esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Ele é gratuito, ele é uma forma de você fazer o quê? Evangelizar outras pessoas, estudar a Bíblia. E o propósito da Novo Tempo é exatamente esse, a gente oferecer materiais que você possa ter um crescimento mais íntimo e mais pessoal com Deus. Tem muita gente que questiona, né? A Novo Tempo é um canal que vale a pena assistir? Pertence à Igreja Adventista? Será que realmente eles são cristocêntricos? Eles falam de Jesus? Eles falam do amor de Deus? Hoje a gente vai falar sobre a justiça de Deus e o tema geral da semana é esse, né? A fé e o julgamento final. Mas para a gente entender um pouquinho sobre o julgamento final, preste atenção nesse aspecto, tá? Para a gente entender o julgamento final, que amanhã a gente vai trabalhar alguns aspectos dele e na quinta também, nós temos que entender os elementos que fazem com que o ser humano seja condenado ou não no juízo final. Tá? Então, para que eu seja condenado, é até um termo forte, né? Para que haja condenação ou para que eu seja finalmente desconsiderado como alguém que mereça a morte eterna, eu tenho que entender duas palavras hoje que a gente vai estudar aqui, que é a justificação e santificação. Tem muita gente que lidar constantemente com esse termo, com essas palavras, né? Essas duas palavras que nós vamos estudar hoje estão associadas ao juízo de Deus. Mas tem muita gente que nem sequer entende exatamente o que é justificação e santificação, por isso a gente vai trabalhar esse tema que é muito importante aqui, tá? Eu quero orar com você e lembrar duas coisas bem rápidas. Uma delas é que você pode interagir com a gente pelas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Você vai ver aí, vai escrevendo, tá? Seu ponto de vista, seu argumento, seu abraço, sua cidade, qual sua religião também, se você está fora do Brasil. Essa é uma informação. A segunda informação é que todos os programas que nós temos aqui, nós estamos apresentando, você pode encontrar ele no NT Play depois, tá bom? ntplay.com, tá vendo aqui embaixo? Ou você pode entrar no nosso YouTube também, youtube.com/Escola Bíblica NT. Todos os programas de hoje para trás, as temporadas anteriores estão aí. Vamos falar com Deus, a gente vai orar para que Ele oriente a nossa vida e o estudo de hoje também. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falarmos contigo, por tua grandeza,
e por Tua generosidade e misericórdia de nos achegarmos até o Senhor. E nós queremos mais uma vez pedir sabedoria para que a gente possa realmente entender os Teus ensinos, a Tua vontade e praticar isso na nossa vida também. Nos abençoe hoje e sempre, oramos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa é certa, uma coisa é clara, e eu acho que na sua mente também, que Deus é justo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus é justo e que o ser humano, ele é injusto. A gente tem que entender e estudar cada vez mais a fundo a justiça de Deus para a gente entender o julgamento final, baseado em quê? Não existe a possibilidade de nenhum ser humano fazer o uso de qualquer justiça própria para estabelecer os méritos para a salvação. Nada do que eu faça, isso a gente fala constantemente aqui na Novo Tempo, então isso tem que ficar claro para você. E deixa eu reforçar algo que eu falei no início aqui, muita gente questiona, né? A Novo Tempo, ela fala do amor de Jesus, fala da graça de Jesus, é claro que sim. Não existe outro meio para a salvação a não ser Jesus. E só existe uma possibilidade de nós sermos salvos, quando a justiça divina, ela é atribuída ao homem. Isso torna o ser humano justo, não por ele, mas pela justiça de Cristo Jesus atribuída ao ser humano pecador, a mim e a você também. E esse processo é chamado de justificação, quando eu não mereço, ok? Eu não mereço, você não merece a salvação, somos pecadores, nascemos em pecado nos concedeu a nossa mãe, é assim que a Bíblia diz, mas Deus coloca sobre nós a justiça de Cristo Jesus. E olha a explicação do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Eu queria ler com você o primeiro texto de hoje aqui no Escola Bíblica. Anota aí, pega seu caderno, não se esqueça disso para você estudar e relembrar depois, tá? Fé e o julgamento, Romanos 10, 3 e 4. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aqui não está falando que Jesus, ele dá fim à lei, ele encerra a lei, não. Está falando que o resultado, a finalidade, o objetivo da lei é levar até Cristo. A finalidade da lei é apresentar Cristo. A lei, ela aponta a necessidade de um Salvador, que é Cristo Jesus. Então, a justiça verdadeira, aquele que é justo de verdade, que é perfeito, é Cristo Jesus, nós não somos. Paulo, ele apresenta vários textos, inclusive cita Moisés. Eu queria ler um outro texto de Paulo aqui, Romanos 10, verso 5, diz assim: o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. O homem que vive por meio das obras, ou o homem que fizer obras, ele viverá por meio das obras. As obras são resultado, já estudamos sobre isso, resultado de uma dedicação a Deus. Mas não se esqueça que elas não salvam ninguém. A justificação não é o perdão de um homem. Eu quero ler esse texto para você na tela, olha que interessante esse texto. A justificação não é o perdão de um homem sem justiça. Marca no seu coração essa frase aí. Mas uma declaração de que ele possui uma justiça que satisfaz perfeitamente para sempre a lei, a saber, a justiça de Cristo. Então, a justificação, ela vem por meio de Cristo Jesus. Um outro texto aqui para a gente colocar no nosso coração é de 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando sobre quem? Sobre Jesus, né? Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo teve que suportar não a culpa do pecado, mas Jesus teve que suportar o fardo do pecado. Ele sofreu na penalidade dele, não como castigo. Ele não foi considerado diante de Deus, é como se fosse mais ou menos assim. Se Jesus fosse considerado diante do Pai culpado e nós considerados inocentes.
Paulo não diz se ele se tornasse pecador, mas diz que ele se tornasse pecado. Jesus é como se fosse o pecado presente diante da humanidade. Por quê? Porque ele não era pecador, mas o nosso pecado estava sobre ele. É como se fosse uma troca, né? Jesus morreu na cruz, os nossos pecados foram lançados sobre ele, e os méritos dele, a perfeição de Jesus, ela é vista em nós, quando Deus olha você e eu, pecadores que não merecemos nada, mas nós aceitamos Jesus e Deus olha para você. Tenta imaginar essa cena, né? Que é algo clássico da Bíblia, é o princípio da Bíblia. Quando o Pai olha para você e você aceita Jesus, Ele não vê os seus defeitos, Ele não vê os seus pecados, Ele não vê os meus pecados e defeitos, mas Ele olha a pessoa de Cristo na gente. Ele fala assim, olha, então eu vou te dar a salvação. Romanos 4, 6 a 8. Mais um texto bonito para a gente colocar aqui. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Feliz é aquele homem da qual Deus olha para ele e não vê o pecado dele, mas vê a pessoa de Jesus. Porque sem Jesus, quem somos nós? É isso que a Bíblia diz. Somos nada, somos pecadores, né? E o que é imputar, né? Aqui, feliz o homem a quem o Senhor Deus não imputa o pecado. O que é imputar? É atribui a alguém algo, né? Feliz o homem do qual Deus não atribui pecado a ele, do qual Deus não censura esse homem. Esse homem é feliz. Dois aspectos para a gente entender o julgamento de Deus. Primeiro, que Deus é justo, Deus é justiça, o ser humano é injusto, e o ser humano só pode receber o perdão na hora do juízo final se o ser humano tiver a Cristo na vida dele. Nós só podemos ser justos porque Jesus foi perfeitamente justo. São os méritos de Cristo que carregamos sobre os nossos ombros que nos tornam justos ou justificados. Eu quero ler um último verso para você antes da gente ir para o intervalo aqui. Romanos 5, verso 18, diz assim, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A palavra justificação parece tão complexa, né? Mas justificação o que é? É tornar justo aquele que não é justo. Tornar como se fosse não pecador aquele que é pecador. É Deus olhar, vou reforçar a ideia que eu falei aqui, olhar para o pecador Fábio e dizer assim, olha, eu vou te dar salvação, porque você aceitou Jesus na sua vida. E que seja isso verdade na minha vida e na sua também, né? E depois que a gente aceita a justificação, depois que a justiça de Jesus faz parte da nossa vida, e aí começa uma caminhada. E a gente vai, após o intervalo, falar justamente sobre essa caminhada, que é o que garante a certeza de nós sermos julgados e sermos libertos da morte final. Essa caminhada com Deus chamada de santificação. Após o intervalo a gente vai falar o que é santificação. Vou dar uma pausa bem rápida, você pode aproveitar e entrar em contato e pedir o seu DVD gratuitamente, O Sentido da Fé. Não se esqueça que é gratuito, é um presente. E após o intervalo eu vou mandar um abraço para você que está acompanhando a gente, tá bom? Bem rapidinho a gente já volta. E já voltamos com o tema da semana, falando sobre o juízo de Deus. O tema geral está aqui nesse DVD que a gente está oferecendo para você, que é o tema da semana, fé e o julgamento final. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais o aspecto do julgamento em si, tá? E na quinta-feira também. Hoje a gente está apresentando alguns elementos, 2 palavras especificamente, que nos ajudam a entender como que Deus vai avaliar o ser humano, como é que Deus vai enxergar a nossa condição de merecer a salvação ou de não merecer a salvação. A primeira palavra que a gente mencionou aqui foi a justificação.
quando nós temos a justiça de Cristo em nós, que nós não merecemos. E a gente vai estudar um pouquinho agora sobre a questão da santificação. Mas antes eu quero abraçar algumas pessoas aqui, representando você que está aí no canto seu, em algum canto do Brasil, em alguma região também distante ou próxima aqui de Jacareí, que é onde fica a Rede Novo Tempo. Um abraço para a Jaqueline. A Jaqueline está dizendo assim, pastor, manda um abraço para nós, meu esposo Cristiano e eu, nós estamos completando hoje 9 anos de casados, sou de Butiá, Rio Grande do Sul. Então tá dado os parabéns para vocês aí, Jaqueline, que Deus ainda conceda muitos anos de união para você e para o seu esposo e a salvação também, tá bom? Deus abençoe. Um abraço também para Maísa Maia, está assistindo de Conceição do Araguaia, no Pará, região muito bem falada também. Manda um beijo para o meu pai, o Marcelo, por favor, tá dado aqui o abraço, Maísa, um abraço para você também. A Ana Cristina, eu acho que é Ana Cristina, está ligadinha aqui de Mogi das Cruzes, que fica o quê? Meia hora daqui? Mais ou menos 20 minutos, meia hora aqui de Jacareí, Grande Mogi das Cruzes, faz parte da Grande São Paulo, está assistindo a gente também. Um abraço para Ediane Souza, ela falando aí a diferença entre santificação e justificação, ela entendeu bem, a gente vai explicar daqui a pouquinho também, ela já sabe essa linha de interpretação dessas duas palavras, né? E um abraço também para a Cláudia Pereira, e para o Hamilton também, para o esposo que estão assistindo, eles são de Volta Redonda da Igreja Metodista, estão acompanhando a gente também. O que é santificação? Pensa em um contexto da Bíblia. Você lembra da história dessa mulher aqui, ó, dessa mulher pecadora que Jesus encontra, que ela foi acusada de adultério, os homens queriam apedrejá-la? Você lembra quais foram as palavras de Jesus? Qual que é o correto? Pensa aqui quais foram as palavras de Jesus para essa mulher. Se lembra dessa história? Ele chegou para ela e disse o seguinte, mulher, ninguém te condenou, né? Ninguém vai jogar pedra em você agora. Vai e não peques mais, estão perdoados os seus pecados. Ou ele disse assim, estão perdoados os seus pecados, vai e não peques mais. Pastor, qual que é a diferença? Não faz diferença. Perdoados estão os seus pecados, vai e não peques mais, vai e não peques mais, perdoados estão os seus pecados. Jesus disse assim, olha, perdoados estão os teus pecados, agora vai e não peques mais. A primeira coisa que Deus faz não é cobrar nada da gente. A primeira coisa que Deus faz quando a gente entende a nossa condição é nos justificar, é nos perdoar. Depois, como consequência, é que a gente procura se afastar do pecado. E é isso que ele ensinou para aquela mulher, é isso que ele ensina para nós. Você está perdoada. Agora, siga a sua vida e procure não fazer mais o que você fazia. Quando a gente aceita a justiça de Jesus, a gente parte para um outro caminho agora, o caminho da santificação. O que é a santificação que Jesus desejou para aquela mulher? Agora você procura se aproximar cada dia mais de mim e se distanciar do pecado, daquilo que te faz mal, daquilo que eu não planejei para você. Após a gente ser justificado, o Senhor trabalha em nós, né? A justificação é Deus trabalhando em nós e a santificação é Jesus trabalhando em nós, na nossa vida, todos os dias. Isso é santificação. Eu quero mostrar uma imagem para você de uma escada. Imagina essa escada, né? Uma escada que leve ao céu aí. E a santificação, ela pode ser comparada com uma escada, com muitos degraus que levam para o céu. É uma ilustração, tá? Apenas uma ilustração para a gente pensar aqui. Não importa em que degrau da escada você está, não importa se você está no primeiro degrau, se você está no degrau 1000, no 100, o importante é você continuar na caminhada. O que é pior, alguém que está subindo do primeiro para o segundo degrau ou está descendo do 10º para o 90º, sei lá o que, 999 ali, 999? Não importa se você está num grau de busca a Deus já alto, né? Se você já tem um relacionamento muito íntimo com Deus ou se você está só começando o relacionamento com Deus. Não importa em que degrau você esteja da escada, né? O importante é você estar subindo. O importante é você não parar na escada nem descer de volta. O importante é a gente caminhar.
Ah, eu caí nesse degrau, levanta e sobe e continua. Então, o julgamento de Deus, a gente está falando sobre o julgamento de Deus, ele vai avaliar a nossa trajetória, a nossa escolha e como é que a gente está caminhando. Se a gente caiu, ele levanta e fala, continua. Esse é o processo da santificação, uma caminhada, uma trajetória. E eu quero mostrar para você aqui mais ou menos como é que funciona, bem rapidamente, bem resumidamente, né? Primeiro Deus chama a gente, depois a gente se arrepende, a gente vê a nossa condição, depois Deus nos torna justos, mesmo sem a gente não merecer. Depois Ele faz um novo nascimento no nosso coração. Depois, a partir desse novo nascimento, a gente começa a fazer as coisas que Ele pede, naturalmente. E depois vem o processo de santificação. Isso tudo não é assim sistematicamente, mas é uma forma didática da gente apresentar, né? Depois que Jesus chega diante de nós, que a gente se converte, a gente começa a ser santificado, a caminhar, né? Então, a santificação, essa caminhada, essa trajetória, ela começa quando a gente se converte. A trajetória do convertido, né, daquele que aceitou a Jesus, ela é assim. Os que se convertem a Cristo, eles são por Ele santificados para Deus. E por isso eles são chamados de santos. Santo não é aquele, e com todo respeito aos católicos que estão assistindo, santo não é aquele santo que a gente vê quando a Bíblia fala sobre isso, né? Uma imagem de escultura, de barro, de pedra, não. Quando a Bíblia fala sobre santo, ela diz o seguinte, deixa eu dar alguns exemplos para você, Atos 9, 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Quem eram esses santos? Era o povo de Deus dessa cidade. Santos são aqueles que, você conhece a ideia, não conhece ainda? Santos são aqueles que são separados por Deus, pessoas como eu e você, que estamos nos distanciando das coisas ruins, que não agradam a Deus, que não nos fazem felizes e nos aproximam de Deus. Outro exemplo aqui, ó, Romanos 1,7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, os romanos ali, o povo cristão em Roma, eles eram chamados de santos porque eles estavam se santificando num processo de afastamento do pecado. A santificação é um processo de desenvolvimento espiritual, guiado pelo Espírito Santo. Justificação é a obra de Cristo por nós. Santificação é a obra de Cristo em nós. Alguém certa vez disse o seguinte, e eu gosto muito dessa frase também, várias frases para a gente pensar aqui, né? Conversão é dar o primeiro lugar para Deus em nossa vida, enquanto santificação é permitir que Ele continue sendo o primeiro em nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer, para que no dia do julgamento final, nós não sejamos condenados. É aceitar Jesus e é caminhar com Jesus. A lei, ela vai definir se de fato a gente está caminhando como Jesus caminhou. A lei não salva ninguém, já estudamos isso, inclusive nessa temporada. Mas é na trajetória que a gente vai ver o exemplo de Jesus e seguir o exemplo de Jesus. A trajetória tendo Jesus como exemplo. Quero ler para você Efésios 4, verso 13, que diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Nós nunca seremos perfeitos como Jesus. Jesus é perfeito, a gente estudou sobre isso, já falamos sobre isso. Nós somos pecadores, natureza pecadora, mas o nosso alvo é Cristo Jesus. E nós temos que aceitar a Cristo todos os dias e sermos renovados todos os dias. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a questão do julgamento final, do juízo final. E amanhã a gente vai trazer algumas informações bem interessantes para você. Tem algumas palavras que no Antigo Testamento eram bem significativas, né? Yom Kippur, que era o dia em que o ser humano ali, o povo de Israel, o povo hebreu, eles passavam por um processo de julgamento, o juízo final. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, a relação do Yom Kippur com o juízo final e tantos outros elementos também. Nós vamos orar que Deus te abençoe e te dê um bom feriado também, com a graça de Deus. Um abraço. Senhor, obrigado
por mais esse encontro, por mais esse estudo. Se um dia aceitamos a Tua justiça, a Tua justificação, nós queremos dizer que nós queremos continuar caminhando contigo. Se alguém precisa aceitar essa decisão hoje, trabalhe no coração dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.